Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez aqui, a gente na escola dominical, na escola bíblica, para falarmos daquele assunto que nós estamos falando já há várias semanas, que é algo importante para nós, né, como igreja, que é o Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos traz a presença do Senhor. E como disse Jesus, Ele é a promessa do Pai sobre nossas vidas. E nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo e os dons, né? Eu particularmente creio que, às vezes, eles explicam, alguns teólogos, explicam que nem todos recebem dom, mas eu acredito que todos recebem um dom. Tem os dons conhecidos, porque Paulo, nós vamos ver na lição, Paulo ele não fecha os dons. Então, existem vários dons de serviço, de ministério, que todos aqueles que pertencem à igreja têm um dom e podem exercer uma função, né, na igreja, no trabalho, né, na função da obra do Senhor, né. Então, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo e os dons, lição 11. Né. Essa semana eu pedi para os irmãos dar um feedback sobre a revista. Eu acho que os irmãos esqueceram de olhar, de ler lá e dar um feedback. Se vocês querem a revista, se vocês estão achando que é bom, eu gostaria que vocês continuassem olhando e respondendo sobre isso daí, né? Se é bom a revista, se não é, se está edificando, se é bom que eu passe o PDF para vocês, porque a gente logo, mais algumas lições, nós vamos terminar essa revista, né? Quem sabe antes de terminar nós já estejamos juntos também, né? Pode ser que sim, né? Então vamos orar ao Senhor, está aqui na presença do pastor Gilson, auxiliando aqui na escola. Então, quer dar alguma saudação, pastor, antes de a gente orar? Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Desejar um bom dia a todos. Que Deus esteja nos abençoando mais esse dia, que cada dia para nós dentro dessa batalha é como um soldado na guerra, né? É um dia de confiar, é um dia de prudência, é um dia de estar confiando no Senhor. E esse seja um domingo abençoado, né? Logo mais teremos nosso culto e que Deus possa estar te abençoando esse dia, que seja um dia, apesar de todas as circunstâncias, seja um dia abençoado na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor para iniciar. Pai querido, Pai santo, louvado seja o teu nome, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesta manhã aqui, Senhor. A oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de aprender da tua palavra, Senhor, da presença do teu Santo Espírito, meu Pai querido e santo. Queremos, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor nos fale através desta lição, Senhor, nos ensina, Senhor. Que o Senhor toque a cada coração que está escutando, meu Pai querido, esta matéria, Senhor. Para que, Senhor, haja uma edificação da igreja, Senhor, porque a igreja do Senhor continua em pé, a igreja do Senhor continua viva, Senhor. E através do teu Santo Espírito, Senhor, é que nós sentimos isso, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, Senhor. Esteja abençoando cada casa, meu Pai, aonde está chegando este sinal, cada um que está, Senhor, assistindo, Senhor, esta lição, esta matéria, meu Pai querido. O Senhor venha abençoar, Senhor, trazer o refrigério do teu Espírito, meu Pai querido e santo. E assim nós possamos, neste momento, nessas horas que nós passamos aqui, Senhor, nós desfrutarmos da tua presença e do teu Santo Espírito, meu Pai, em comunhão com todos que nos ouvem, meu Pai querido. Assim eu louvo e glorifico o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O texto básico aqui é 1 Coríntios 12, de 1 a 12, onde Paulo fala acerca dos dons espirituais, né? Então a gente vai ler um versículo, cada um, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 11, que diz assim:
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Interessante, irmão, só um comentário aqui. Quando ele fala aqui dos dons do Espírito, nós vamos entrar tudo nessas particularidades na matéria da lição. Ele diz assim que ele fala, portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Pois quando nós declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas, não é só dizer, é viver. Né? E ninguém que fala pelo Espírito diz que Ele não é nada ou é maldição, né? Ou é maldito. O Espírito Santo ele veio para revelar Jesus em nosso coração. Mas eu quero destacar o 4, 5, 6, que ele fala assim que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É interessante assim que Paulo ele coloca aqui a trindade, né? Que ele coloca na diversidade de dons, porque os dons do Espírito, que é o Espírito Santo. E ele fala nos ministérios, quem na verdade dá os ministérios e levanta os ministérios é o Senhor Jesus. Então ele fala de Jesus. E ao mesmo tempo ele fala das operações, a diversidade de operações, a diversidade de trabalhos, de ações na igreja. Por isso que eu acredito que todo crente, ele recebe um dom, né? Às vezes você tem um dom de ajudar na limpeza da igreja, de ajudar na arrumação da cadeira, você tem um dom de ajudar o irmão, de visitar. Há dons que Deus pode dar. Justamente, ele diz que esses ministérios, o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, ele fala assim que, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, uma outra coisa que nós devemos pensar é que não é só a nossa capacidade, e sim a capacitação do Espírito em nós. Porque os dons que nós recebemos não é para nós mesmos. Os dons que nós recebemos é para aquilo que for útil, como Paulo fala, é para o trabalho da igreja. Então é para o trabalho de comunidade, né? Mesmo que nós estejamos separados nesse tempo, mas ainda nós continuamos sendo uma comunidade. Nós somos uma comunidade cristã. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, os dons é dado justamente para isso, né? Para o trabalho, para a utilidade disso daí, não para si próprio. Né? Algum comentário, pastor? Eu leio o texto áureo. O texto áureo diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Lá em 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Né? E a gente vai estudar nessa manhã sobre os dons, né? E existem muitos dons que são mais almejados, mais visíveis, mas nós vamos entender perfeitamente que o corpo de Cristo,
ele foi aperfeiçoado com diversos dons, né, que Deus deu, e todos esses dons eles são para somar no corpo. Eu não consigo imaginar uma mão saindo por aí pegando as coisas, sozinha, sem o corpo. E nem qualquer outra outra parte do corpo agindo de particular, né? Porque quando Deus fez o corpo, Ele deu os dons, como diz aqui o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 12, que existem diferentes tipos de dons, né? Porque cada um recebe de Deus, segundo a graça de Deus, vários tipos, né? Várias formas de ministério, de dons, mas o Senhor é quem opera tudo em todos. E o ministério, quando ele é de Deus, formado por Deus, não falta nada a ele. Eu costumo dizer isso, porque Deus é quem acrescenta, Deus dá às pessoas com os talentos certos, com os dons certos, para agregar, para que não falte nada, porque Deus é suficiente, capaz de, como fala, Ele entregar todas as ferramentas necessárias para que um ministério de Deus, né, ele vá sem que haja nenhum tipo de deformidade, né? Eu agradeço a Deus porque aqui nós temos provado isso, nós temos visto que não somos todos iguais, né? Nem na questão da palavra, a questão de todos, da maneira como nós falamos e agimos, temos diferença, né? Porque Deus não colocou aqui um exército de robôs, né, que são iguais, que falam do mesmo jeito, que agem do mesmo jeito. Deus colocou pessoas diferentes, que se completam entre si, que usam cada um o seu talento, né, que Deus deu, para a edificação dos outros e do corpo. Amém? Amém, irmãos? E justamente é isso, por isso que nós estamos aqui, nós fazemos parte deste corpo, né? E quando nós falamos em dom, nós vemos que o próprio Jesus nos mostra lá, quando ele vai com a mulher samaritana no poço, lá, João capítulo 4, que ele fala assim, se vós conhecesse o dom de Deus, é aquele que vos fala, quer dizer que nós vemos que Jesus é o dom de Deus, né? E nós vemos que em Atos, Pedro fala assim, vocês recebereis o dom do Espírito dado por Jesus Cristo. O dom de Jesus é o Espírito Santo. Então, nós vemos que nós recebemos o dom de Deus através disso. Jesus como dom de Deus e Espírito Santo como dom de Jesus Cristo. Então nós vemos que a palavra introdutória, ele fala que quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto na raiz da palavra grega, que é o carismata, né? Esse vocabulário sugere a graça de Deus como origem de seus dons, né? Como nós vemos lá em 12:4, que nós lemos, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É Ele que opera os dons em nossas vidas, né? Eles sempre serão uma dádiva divina que deve ser aceito pela fé e usado para a glória de Deus, né? Como o texto diz aqui, justamente o dom também depende da fé, depende de você crer que recebeu esse dom, né? Nós vemos muitas pessoas na igreja, muitas vezes, que passam o tempo todo com dom de banco, né? Ela não entende que ela recebeu um dom, né? Ela acha que quer ficar no banco sentada, né? Então, só ouvindo. Isso daí, na verdade, é um pensamento religioso, né? Um pensamento doutrinário dentro de uma teologia cristã, né? Todos nós temos um dom e pode exercermos os dons. Um é o dom de revelação. Nesta lição aprofundaremos nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais, né, que são considerados cristãos, Efésios 4, versículo 8, diz assim, pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, se não também antes tenha descido às partes mais baixas. O 12 ele fala assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus ele entendeu realmente que quando ele ia iniciar a igreja ali em Jerusalém,
ele sabia que teria que haver capacitação para que os obreiros levassem a palavra, né? E foi essa capacitação que Jesus deu à igreja, através dos dons, que ela permaneceu até hoje, a igreja. E esses dons, ela fez com que a igreja, além de demonstrar o poder de Deus, a ação de Deus, eles também trouxeram o quê? Uma unificação e uma fortaleza da igreja, onde a própria palavra de Jesus diz que ele prevaleceria. Então a igreja prevaleceu até hoje, justamente por causa dessas manifestações, que é os dons e a capacitação que Jesus deu à igreja, né? Ela pode se classificar em 3 grupos, né? De revelação, de inspiração e de poder. Né? Vamos ver agora o relacionamento à revelação, né? A palavra de sabedoria. O dom da sabedoria nos foi dado para cumprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a palavra de sabedoria, que significa capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis, mediante o emprego da sabedoria espiritual. Dá para ler 1 Coríntios 1:19? Né? 19, 21. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando, vou ler aqui o 21 também, considerando 21. Que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação, da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto para judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É interessante que nós vemos isso no primeiro dia de Pentecoste, né? Que nós vemos que Pedro era meio brutão, mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele traz uma mensagem que muitas almas se convertem ali pela mensagem. E muitos falaram, esse aí naquele pescador ignorante, como é que tem tanta sabedoria, né? E justamente é isso que a palavra nos traz isso, né? Isso não depende de conceito de conceito teológico ou técnicas. Depende, na verdade, do Espírito do Senhor em nós, em conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus, né? Porque essa sabedoria, ela não vem de uma sabedoria humana, porque nós mesmos vemos e temos testemunho quando você participa, por exemplo, você estuda numa faculdade, numa universidade, quando você está dentro de uma empresa, quando você está dentro de um local onde tem pessoas que fizeram pós-graduação ali, e você percebe que aquelas pessoas têm sabedoria, elas têm conhecimento. Mas quando alguém abre a boca para falar a palavra de Deus, ela age no momento e na situação que está acontecendo aquilo lá, naquele momento. Então nós vemos que ali há uma sabedoria, porque a pessoa dentro das situações, ela tem uma palavra do Senhor, diferente daquele que estuda muito. Então, a sabedoria, ela vem de Deus, não produz por uma mente humana, né? Ela traz a salvação, como foi lido ali, né? A loucura da pregação, né? E uma pessoa é salva porque nós vemos que o Evangelho, ele é o Evangelho da transformação. Uma pessoa se transforma, uma pessoa que era um assassino, que matou muitas pessoas, o Evangelho transforma essa pessoa. Uma pessoa que mentia, uma pessoa que prostituía, o Evangelho transforma essa pessoa. Então a pregação, a palavra, a anunciação da palavra do Senhor é justamente isso, ela transforma. E isso é sabedoria.
Ela, na verdade, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural conforme a condução do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, né? Nós vemos a sabedoria de Deus operando tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Então, a sabedoria é algo que todo crente tem quando tem o Espírito do Senhor, porque quem dá sabedoria é o Espírito do Senhor, através da palavra do Senhor, né? 2. Vai comentar alguma coisa? 2. A palavra do conhecimento, né? Você vê que diversifica a palavra de sabedoria com a palavra de conhecimento. O dom... Do outro, pode fazer. Eu ainda queria falar um pouquinho, antes da gente entrar nesse ponto da palavra de conhecimento, sobre sabedoria. Quando se trata das coisas de Deus, coisas do Espírito Santo, sabedoria vinda de Deus, através da revelação do Espírito Santo, é bem diferente de conhecimento. É muito diferente você ouvir uma palavra pregada com sabedoria de Deus e você ouvir uma palavra cheia de conhecimento humano. Porque o mais importante é a revelação diante da mensagem de Deus. Por mais sabedoria, por mais conhecimento que o pregador tenha, o conhecimento dele nunca pode estar acima da revelação do Espírito Santo para a palavra. Existem muitas pessoas que não têm muito aprofundamento e conhecimento, mas têm muita sabedoria. E pode existir pessoas que tenham muito conhecimento e não tenha nenhuma sabedoria. Isso é diante de Deus, né? A gente vê no texto que foi lido que o versículo 21 de 1 Coríntios capítulo 1, que Deus aniquilou totalmente a sabedoria do mundo quando se tratou de salvar o mundo. Ele mesmo fala aqui, né, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, né? E Deus se agradou em salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação da sua mensagem, né? Porque ali estavam os judeus e os gregos, e Paulo é bem claro, ele tinha muito conhecimento também, e muita sabedoria, e falar que o judeu pedia sinais, e os gregos procuravam a sabedoria, entender as coisas. E quando se viu a proposta da salvação de Jesus Cristo morrendo na cruz ali, para aquelas pessoas que tinham a sabedoria humana, o conhecimento, o estudo dos gregos, né, a religiosidade judaica, aquilo ali não significava nada sem a revelação, não entendia o que estava acontecendo, era uma loucura. E o que Paulo fala é que isso realmente, para as pessoas que não têm o Espírito Santo, é uma loucura, era uma loucura. Mas ele fala no versículo 23 que nós proclamamos a esse Cristo, esse crucificado, motivo de escândalo para judeus e motivo de loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram convocados, foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, ele é que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus, ele não tem sabedoria, ele é a verdadeira sabedoria. E é maravilhoso poder ver isso. Hoje as pessoas, se você vai pregar evangelho, as pessoas não entendem, realmente não dá para entender como Cristo fez esse modelo, a salvação de Jesus Cristo para aqueles que não têm a sabedoria do céu, é realmente uma loucura. Isso é verdade, né, irmãos? Porque se você lê Provérbios 8, capítulo 8, ali quando você lê aquele texto, né, simbolizando com um sentido feminino, Deus criou a sabedoria, então ele é acima da sabedoria, né? E a sabedoria só vem do alto, né? Há um texto que fala que essa sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, né? É uma sabedoria pacífica. Então vamos para a palavra do conhecimento.
O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. E pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em 1 Coríntios 5 diz que, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nós vemos que, quando nós falamos da palavra de Deus, é um livro que, até hoje, é mencionado no mundo todo. E todos usaram da palavra de Deus, até os ímpios, quando eles buscaram o entendimento do que era antigo. E muitas achado arqueológico provou isso, porque foi baseado na palavra que eles buscavam a arqueologia para conhecer a história. Muitos até negam, dizendo que é coisa de homens, mas nós vemos que é o único livro que fala de antigamente e com veracidade, né? E até hoje nós entendemos que essa é a veracidade. E esse conhecimento só vem pela palavra de Deus, né? Porque o conhecimento vem, como foi falado aqui pelo pastor, o conhecimento vem do alto, vem de Deus e vem sobre nós. E quando nós entendemos, através da revelação e da inspiração na palavra de Deus, nós começamos a entender os desígnios de Deus para o mundo, o que o mundo não conhece, mas nós começamos a conhecer a Deus através da palavra de Deus, né? E ele fala que nós somos enriquecidos pela palavra em todo o conhecimento, para tornarem capazes de progredir na fé, né? Colossenses 1, 9 e 10. Dá para ler Colossenses 1, 9 e 10? Porque isso não se trata de um conhecimento natural, intelectual ou acadêmico, né? Porque a gente vê que pessoas, por exemplo, não é só questão de um ser teólogo, né? Porque isso daí não traz, na verdade, só conhecimento, mas a sabedoria vem da palavra. Porque tem pessoas que não têm um conhecimento técnico, mas têm sabedoria na palavra e conhecimento, né? Colossenses 1, 9 e 10. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E isso aqui nos traz a palavra, o conhecimento de Deus, né? É uma revelação de algo que está oculto ao homem natural, né? Porque Paulo fala que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Então não vem do homem natural. Quando nós aceitamos Jesus, o sacrifício de Cristo, ele nos transforma em uma outra pessoa. E essa transformação que ele nos transforma, nos traz o conhecimento da obra de Deus, como foi lido aí, né? Aí você começa a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a vontade do Senhor. Aquele que não detém a palavra do Senhor não consegue entender a vontade do Senhor. Pode até entender que haja um Deus poderoso e criador, mas a vontade do Senhor ele não tem conhecimento, né? A palavra de sabedoria e conhecimento serve para guiar e orientar a igreja, e não para benefício particular de quem a exercita, estando em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus, né? Então nós vemos que 2 Coríntios 6, ele diz que, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que o aniquilam, nem dos principais deste mundo que aniquilam. Ele fala, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória.
E ele fala no 13: as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso é a diferença, irmãos. Nós mudamos isso daí, né? Essa relação justamente é uma coisa que não é para particular, né? É uma coisa que é para nós, quer dizer, se testando a estreita relação com o ensino da pregação da palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que nos traz sabedoria, né? E justamente nós vemos que às vezes você vê uma pessoa trazer uma mensagem, você fala, pô, a pessoa nem faculdade tem, como é que pode falar uma coisa dessa? E essa mensagem, às vezes, ela é profunda, porque ela vai no âmago da pessoa e transforma a pessoa, porque ela revela a pessoa naquilo que está sendo falado. Isso daí é a palavra de Deus, a palavra do conhecimento. Pode falar, né? Pode. Então, a palavra aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, falando aqui esse texto, que nós, aqui, versículo 12, 13, nós, entretanto, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, né? O conhecimento, irmãos, nós não estamos fazendo, eu quero que todo mundo entenda, nós não estamos fazendo apologia à falta de conhecimento, né, humano, aos estudos, né, a todo tipo de conhecimento humano. Mas eu quero dizer que o conhecimento humano, ele vem para acrescentar a revelação, para trazer interpretação, ajudar a interpretar a revelação. Ele não vem para trazer a revelação, porque quem traz a revelação não o conhecimento humano não pode interpretar a palavra de Deus. Somente a revelação do próprio Espírito, que é aquele que inspirou a palavra de Deus. Agora temos que pregar, e isso é um dom, né? Está dentro do dom aqui. Nós estamos falando sobre a revelação do alto, né? Qualquer pessoa pode receber a revelação do alto. Quando os judeus viram Pedro tomar a palavra no dia de Pentecostes, eles todos ficaram impressionados, porque eles conheciam o jeito de falar, o jeito de agir de Pedro, conheciam que ele não era uma pessoa que tinha um conhecimento aprofundado das coisas, dos estudos, e ele era chamado iletrado, né? Mas quando ele toma a palavra, ele recebe uma revelação do livro de Joel, né? Ele começa a trazer a palavra de Deus com uma sabedoria, e é essa sabedoria do alto, é ela que penetra, é ela que entra no coração, como diz o irmão Marco, ela é que faz o efeito da palavra, é a revelação do alto. Quando você ouve uma mensagem muito técnica, sem revelação do alto, apenas com citações de histórias acadêmicas, de conhecimento, de estatísticas e essas coisas, essa mensagem ela não tem um efeito espiritual. Ela não tem, porque ela só vai servir, esse conhecimento das coisas terrenas, ele só vai servir para trazer uma melhor explicação, uma definição dentro da revelação. Fora da revelação, ele não tem efeito nenhum. Então é isso que nós vemos, irmãos. Justamente é isso daí. Quando a pessoa... E a transformação da pessoa está justamente nisso. Quando a palavra... Agora, é claro que, como o pastor está falando, o conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, ele é importante para lhe dar base a isso daí, para haver uma melhor compreensão. Mas não é isso que vai trazer o conhecimento humano, mas sim um conhecimento da palavra de Deus. Porque até quando nós estudamos, se você, por exemplo, estiver numa sala onde há um ensino teológico,
você percebe que ali é tudo técnico, é um conhecimento. Mas aquilo, na verdade, é para apurar, como o pastor falou. Isso não quer dizer que isso não é desnecessário. Ela vai ajudar, ela vai colaborar com a parte da palavra de Deus. Porque nós vemos que só o estudo acadêmico não traz nenhuma revelação, mas sim, na verdade, o conhecimento pleno da palavra do Senhor, né? Isso técnica é chata, né? Às vezes se torna chata até, né? Se torna chato. E às vezes na aula você não sente, mas quando a palavra ela é aplicada e ela é misturada com essa revelação, nós sentimos que é Deus falando, né? Na sala não sentimos que é Deus falando, é o professor falando, né? E nós vamos para discernimento de espírito, irmãos. Discernimento de espírito. Esse também é muito importante. Por isso que aqui ele colocou antemão tanto a palavra de sabedoria como conhecimento, porque essas duas coisas têm que existir para existir as outras. Discernimento de espírito. Em 1 Coríntios 12, 10, como nós lemos, discernir assemelha-se ao vocabulário discriminar, identificar. A ideia é que esse dom serve como um fiscalizador da manifestação dos dons ocorrido entre o cristão, em relação à sua procedência. São 3 possíveis fontes: o Espírito, Satanás e o homem. Né? Que nós vemos lá que esse tipo de discernimento de Espírito e também a manifestação, né? Como diz aqui em Atos 16, 18, que a gente vê que Atos 16, 18, ele fala assim que 16, fala, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, no qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e à mesma hora saiu. E nós vemos que, se você entrar no contexto de que Lucas está escrevendo aqui, você vê que ela não foi contra eles, de maneira nenhuma. O que ela dizia, na verdade, é que esses aí eram homens de Deus, né? Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ele nem estava dizendo isso, mas Paulo teve o discernimento que aquilo era algo para incomodar, na verdade, o próprio trabalho que Paulo estava fazendo ali. Porque se Paulo desse ênfase ao que ela estava falando, ele estava, na verdade, perpetuando aquilo que eles usavam ela como adivinhadora. Ele falou: realmente essa mulher sabe, essa mulher... Né? Paulo teve a sabedoria e teve o discernimento de entender que aquilo ali era uma ação, era uma astúcia de Satanás na vida dela. Satanás, ele é esperto. Satanás sabia que, se ele fazendo isso, e Paulo falou: realmente, ela está certa, nós somos homens que estão falando da salvação, por isso que nós devemos entender isso daí e buscar também esse dom, porque esse dom é necessário para a igreja. Porque Paulo podia prejudicar, na verdade, até o próprio evangelho, se ele não tomasse essa atitude, porque essa mulher estava sempre atrás. E essa mulher ia ser tida como uma mulher que fala a verdade, que realmente pode ser usada da forma que o Senhor estava usando ela. Mas o discernimento de Paulo falou mais alto ali, né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos num culto era para batismo, e quando o pastor ia falar, levantava uma pessoa, por isso que às vezes a gente tem que prestar atenção. Essa pessoa gritava: glória a Deus, essa é a palavra de Deus. Toda vez que o pastor pegava o microfone para falar, ela gritava. O pastor do púlpito falou assim: sai, diabo, desta vida, em nome de Jesus. A mulher se manifestou ali. Tivemos que levar ela para fora e orar por ela lá fora. Lá. E nós ficamos assim, porque ela não estava dizendo algo que era contra. Né? Por isso que a pessoa fala: dá glória, mas às vezes tem momento que não é para dar glória, não. O diabo, ele é astúcio, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe. E às vezes atrapalha o culto em vez de ajudar. E quando nós estamos interferindo nas coisas de Deus, nós temos que pensar se é de Deus. O discernimento eu acho que é muito importante. Discernir o meu espírito.
Então, essa questão dessa palavra aqui que Paulo nos ensina sobre discernimento de espírito, que essa moça, né? A palavra de Deus é clara em deixar revelada aqui no livro de Atos que essa mulher, ela vinha gritando atrás do povo, né? E ela fazia uma afirmação positiva. Ela não era uma pessoa que, como o presbítero Marco acabou de falar, mas é importante a gente enfatizar, ela não estava falando ali contrário, não estava se levantando contra. Porque é fácil você identificar quando alguém te levanta contra. Mas ela traz aqui uma palavra de afirmação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. De repente, a pessoa não tiver discernimento, ele ia falar, essa mulher está ajudando, porque ela estava fazendo uma afirmação dos homens de Deus. E a palavra fala no versículo 18 que ela insistiu em agir assim por vários dias. Não foi só um dia. Todo dia era assim. Paulo ia pregando, falando a palavra de Deus, e aquela pessoa vinha atrás fazendo a afirmação. E o que Paulo teve discernimento? Primeiro porque um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não precisa de ninguém para afirmar o seu ministério. Uma pessoa que louva ao Senhor, que ele adora a Deus, e ele sabe que é um homem de Deus, foi chamado para isso, ele não precisa do aplauso do público, de alguém para que venha afirmar, confirmar. Então, Paulo, na hora, ele falou, isso não é de Deus, isso aqui é para tirar o foco. Porque, às vezes, esse tipo de afirmação, ele não faz bem. Ele não faz bem, ele tira o foco. Então, Paulo, pregando a palavra, e outra pessoa lá atrás gritando, falando, afirmando. É isso mesmo, esse é o homem de Deus, esses são servos de Deus. Paulo tinha convicção que ele era um servo de Deus. O Espírito Santo lhe trazia ele sabia o que estava fazendo, sabia na direção de quem estava, e não precisava de alguém para se levantar, para poder lhe afirmar. Então, Paulo se irrita, diz a palavra de Deus, no versículo 18, com aquela atitude, e ele tem um discernimento, ele se dirige ao Espírito e repreende. Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, retire-se dela. E no exato momento que ele falou isso, o Espírito saiu daquela mulher. Então, é algo interessante, não é? Que nós temos que ter muitas coisas que acontecem que não são de Deus. Nós temos que ter discernimento para nós não aplaudirmos a tudo. Nós não podemos aplaudir a tudo, temos que ter discernimento. Tem coisas que não são de Deus. E nós não podemos aplaudir coisas que não são de Deus. Tudo que vem para trazer, para levantar o ego, isso aqui serviria, se Paulo não fosse um homem espiritual, para levantar o ego dele. Talvez para ele trazer um ânimo. Porque a pessoa que não tem discernimento do Espírito Santo, ele precisa de confirmação de alguém para levantar o ânimo. Ele precisa que alguém lhe afirme, traga uma afirmação humana, igual aquelas pessoas que, hoje em dia é muito comum, as pessoas colocam uma postagem numa rede social e ele depende de quantas curtidas tem, de quantos comentários tem, para ele ficar feliz. Se tiver muitos comentários, ele fica todo feliz, né? Mas nas coisas de Deus não é assim. Nós temos que ter a nossa convicção e não devemos, de maneira nenhuma, depender de qualquer outra coisa que venha a trazer esse tipo de afirmação positiva a respeito da gente, da obra do Senhor. Só esse comentário que eu queria fazer. Por isso, irmão, essas coisas, como na lição, elas têm que de fazer o discernimento para que, você sabe, uma coisa que eu penso assim, nem todos que sobem no púlpito são de Deus. Nós temos que, uma vez a gente viu falando, as pessoas que sobem para falar, nem sempre. A palavra de Deus é aquele que confirma com a palavra. Essa é a palavra de Deus, porque nem todos. O próprio Jesus, nós vamos entrar num texto aqui, Jesus fala, vocês dizem que fazem isso, fazem aquilo, mas vós não conheço. Então, uma coisa é diferente, porque essa mulher aqui, ela estava, na verdade, confirmando a obra deles. Mas Paulo percebeu, como o pastor disse, que ele não precisava de ser jubilado por causa disso, né?
como muitos às vezes querem ser, né? A glória dele está no céu, não está dependendo de pessoas. E muitas vezes a pessoa de Deus, o homem, a mulher de Deus, ela tem que ser assim. Ela não tem que viver atrás de aplausos. Ela tem que, porque muitas vezes não vão aplaudir, não, vão até falar diferente. Então, essa é uma questão de discernimento. Nós temos que ter discernimento do Espírito. Aí nós entramos na parte de dons, que é o dons de inspiração, né? Nós vemos que no dia de Pentecoste, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito que se cumpriu, ali em Pentecostes, quando Joel fala que o Espírito seria derramado em toda a carne, né? Seus filhos, suas filhas profetizarão, foi, na verdade, acontecido ali em Pentecoste, onde o Espírito do Senhor foi dado. O cristão, então, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E nós vemos que em Atos 2:34 houve uma repartição de línguas. E ali nós vamos entender o seguinte: como os dons do Espírito, ele é dado pela vontade do Espírito Santo e não por nossa vontade, ele dá de acordo com a necessidade. A necessidade daquele tempo ali, porque aquele tempo em Jerusalém era quando eles iam fazer o sacrifício, porque na dispersão, né, muitos judeus estavam dispersos por outras nações. Tinha judeu que não sabia falar hebraico, não sabia falar aramaico, né, e entendia a língua que ele estava lá, e eles vieram lá para adorar o Senhor. Então, o Espírito Santo usou de uma forma de cada um falava e cada um entendia na sua própria língua. Era uma necessidade do Espírito Santo proliferar o Evangelho. Então, nós vemos que as coisas que acontecem na igreja são pela vontade do Espírito Santo. Aí ele repartiu ali como línguas, né? A inspiração. E uma delas, nós vemos que é o 2.1, que é a profecia, né? O dom de profecia capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Em 2 a Pedro, no capítulo 1, ele fala no 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa é uma questão, né? Ele está aqui falando que nenhuma profecia é de particular interpretação, né? Mas as profecias que estão na palavra de Deus foram inspiradas a homem santo pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, o dom de profecia capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de ser um previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta da parte do Senhor. Profecia significa literalmente falar ao outro, nesse caso, falar em nome de Deus, né? Então, a pessoa quando profetiza, por isso que a palavra do profeta, né? Quando a gente fala assim, esse dom de profecia, quem tem o dom de profecia, ele profetiza as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? Então, aqui texto não é somente separar um texto para uma pregação, e sim você falar aquilo que Deus está colocando, né? Essa é a diferença, a palavra da profecia. E muitos têm, não existe, irmãos, que a gente viu agora aqui, algo particular, como alguém que eu vi esses casos muitas vezes, liga o telefone lá para a irmã, irmã, tem uma palavra para mim, irmão. Não existe isso não, irmão. Quem faz isso aí não conhece a Deus, nem está buscando a Deus, né? Ou então, vamos ver o que Deus quer falar para nós. Pega a Bíblia assim e abre assim. O primeiro versículo que aparecer, lê. Isso aí é outra coisa, não é coisa de Deus, não. As coisas de Deus são diferentes. Então, a profecia é quando vem uma palavra de Deus na boca da pessoa, né? Ele vai proferir essa palavra. E o 2.2 é a variedade de línguas, que nós vamos entrar na variedade de línguas, que é uma coisa bem complexa, né? E muito discutida ultimamente, né? O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sobre a influência do Espírito Santo, né? O resultado em uma oração, louvor ou ação de graça, em vários tipos de línguas, né? Essa é uma questão também que
cristão tem que procurar a falar em línguas, né? Também não é um vínculo dizer que somente quem fala em línguas é que é batizado pelo Espírito Santo, né? O que nos traz o batismo do Espírito Santo são um fruto do Espírito. Mas é necessário, né? Porque nós vamos ver que edifica a si próprio, né? Atos 2, 4. Atos 2, 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse, né? E 10:46, ele diz assim: porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, né? Aqui ele está falando que o 10 é quando Pedro vai na casa de Cornélio ali e ele começa a pregar a palavra ali. E os gentios, ouvindo a palavra de Deus, eles começam a falar em outras línguas, a ser batizado pelo Espírito Santo e a falar em outras línguas, o que nós vemos que é a manifestação do Espírito Santo, né? No 45 fala: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, né? Aí é interessante que Pedro fala assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado este que também recebe como nós o Espírito Santo? E ó que eles receberam o batismo do Espírito antes de ser batizado na água, né? Porque eles ouviram a palavra de Deus. E o que fez manifestação na vida dele foi a palavra de Deus, né? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 2. E isso é para que sirvam o seu propósito, né? A manifestação espiritual sobre a forma dos dons de língua precisa ser interpretada, pois quem fala em língua, a si mesmo edifica. Pode ler, sim. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Deu 2 e o 4. Eu vou ler aqui do 1 até o 4. Seguiu o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, o que profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua a si mesmo edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? Veja que é dois tipos de língua diferentes, né? E existe, que Paulo está falando aqui para os coríntios, e ele fala de uma língua estranha, que é estranha a todas as pessoas, que não é dada ao homem para ser interpretada, mas ela é uma forma de linguagem entre o homem e Deus, né? E fala que ninguém pode compreender. Esse daí fala em mistérios, realmente em mistério para as pessoas, ninguém vai entender, né? Você pode até falar: o cara está falando aí coisa, não estou entendendo nada, nem vai entender, porque isso é uma linguagem que Deus deixou para o homem espiritual para a edificação de si mesmo, para ele traz uma edificação própria e fala de mistério com Deus. Mas o que profetiza, ele fala claramente, faz claramente para a edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Não tem como nós estarmos pregando em língua aqui no púlpito, irmãos, e nem aqui nessa mesa, né? Falando aqui em línguas e ensinando as pessoas, porque é necessário que quem está ouvindo entenda claramente, né? Então, é a mesma coisa a pregação. Aquele que profetiza, ele está pregando, trazendo algo, que a palavra profetel,
que é proferir da parte de Deus, ou falar da parte de Deus, é necessário que ele traga algo que as pessoas possam entender, algo que seja inteligente, algo que a pessoa possa compreender. Para quê? Como diz aqui a explicação do versículo 3, para que ele receba edificação, para que ele receba encorajamento, para que ele seja consolado pela palavra, né? E aí não adianta a gente ficar tentando pregar, né? em línguas estranhas, né? Mas aquilo que Deus deixou para nós, em particular com ele, é diferente daquilo que fala sobre a profecia aqui. Então nós vemos aí, irmãos, duas condições, né? Você vê que nós mostramos lá em Pentecoste que eles falavam em outras línguas. E aqui eles falavam em línguas estranhas, né? E nós vemos que é para edificação de si próprio. E quando se alguém for inspirado a falar em línguas num grupo, na igreja, se houver interpretação, é interpretação para a igreja. Aí é Deus falando com a igreja. Uma coisa que a gente vê que justamente é a interpretação. Tem que haver interpretação. Então, quer dizer, nós vemos que essa interpretação, ela vem para si próprio. Quando você ora em língua, você edifica a si próprio. Então, não quer dizer também, irmãos, que não seja importante orar em línguas. Porque em línguas é uma edificação. Você, quando ora em línguas, o diabo não entende o que você está falando com Deus, mas Deus sabe que você está falando com ele. Então, é para si próprio. Mas também é necessário que nós oramos em línguas, particularmente, mas isso não é um dom que tem que ser deixado de lado. É um dom que nós devemos buscar também e ter a oração em línguas, né? E é preciso salientar que o exercício do dom de variedade de língua está restrito às pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isso pode ser verificado no dia de Pentecoste, né? Quando eles foram batizados com o Espírito. Na casa do centurião, como nós lemos lá, Atos 10, quando eles foram também batizados com o Espírito. E na cidade de Éfeso, né? Que quando eles estavam na cidade de Éfeso, Atos 19, de 1 a 6, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disseram-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, né? Então, eles foram batizados com o Espírito Santo ali e falavam em línguas. Então, é necessário que nós sejamos também batizados com o Espírito Santo, mas não quer dizer que o batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, irmãos. O falar em línguas é um dom, é algo que nós devemos buscar para a nossa edificação. Uma vez que recebemos o Espírito quando nos convertemos, somos todos membros de um corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza, o mesmo sexo, não são vantagem nem desvantagem quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Isso é uma coisa interessante, que na verdade isso é loucura para o mundo, né? Porque uma igreja não pode fazer uma divisão entre posição social, o rico e o pobre. Ela não pode fazer uma divisão entre macho e fêmea, né? Ela não pode divisão entre cores, entre raça, né? Ele não pode essa divisão. Todos são iguais diante de Deus. E essa é uma coisa maravilhosa, né? Essa raça e posição, ela não pode implicar nisso. Não são vantagem nem desvantagem quando estamos em comunhão e servimos o Senhor. Na verdade, nós somos o corpo do Senhor, né? Participando disso. Aí vem a interpretação de línguas. A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em línguas e o interpretar deve manifestar quase sempre juntos, né? Então, se não houver só falar em línguas, a gente viu que não é ideal, mas se houver uma interpretação,
É ideal que isso edifique a igreja. O dom de interpretar línguas é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outras línguas. A língua falada em voz alta no culto pode ser interpretada de acordo com Paulo, né? 1 Coríntios 14, 27 e 28. O que nós vemos aqui, como diz o texto na revistinha, que todas essas coisas têm que estar ao controle do Espírito, porque às vezes, eu já vi isso já várias vezes, essas manifestações, em que às vezes começa um falar e o outro interpretar, e às vezes o próprio que fala também interpreta. Mas o que nós devemos entender é que isso não é uma vontade humana, mas sim um controle do Espírito Santo. Quem controla é o Espírito Santo. Tem que haver um controle do Espírito do Senhor nessa situação. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Né? Eu vou ler o versículo 27 e 28 de 1 Coríntios 14, né? Que é a palavra de Deus que diz, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo: se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado, falando consigo, na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. A palavra aqui é interessante, essa palavra, ela fala exatamente isso daqui. Se alguém falar uma língua que ela não é para a igreja, não é para a interpretação, não é uma língua interpretativa, né? Então, a palavra fala que é algo que se torna-se individual, né? Agora você pergunta, então, não pode falar? Lógico que pode, só não vai ter quem entenda, e nem deve alguém ficar tentando entender a língua que está sendo falada por alguém. Porque se aquela língua tiver um propósito de trazer uma mensagem profética, Deus vai levantar alguém que vai trazer a interpretação daquela língua para a igreja. Caso não haja, ela se torna pessoal. E se ela se torna pessoal, então ela é só para a pessoa individualmente com Deus. Agora eu pergunto, mas todos podem falar língua na igreja? Lógico que pode. Pode e deve. Porque se a língua estranha edifica a pessoa, se todos falarem a língua estranha, mesmo que não haja interpretação, todos serão edificados individualmente. Agora, se for uma palavra que tenha interpretação, é claro que um profeta vai se levantar, vai falar pelo Espírito, e outro, ou a pessoa mesmo, pode interpretar e trazer a mensagem para a igreja. Amém? Então nós vemos aí que devemos orar em línguas, irmãos, não brecar isso aí, mas edifica nós mesmos. Se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em voz alta, é porque deseja comunicar algo. Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Vale salientar que a interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas a outras pessoas, né? Porque Paulo fala assim que nós devemos orar, né? Pelo quê? O que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, nós devemos orar para que haja interpretadores na igreja. Isso é importante. Os dons de poder. Os dons de poder são fé, dons de cura, operação de milagre. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos, né? Hebreus 2, pode ler, Hebreus 2, 3, 4. E continuar a utilizá-los na confirmação da sua igreja hoje em dia. Então, isso daí não morreu, irmãos. O dom de poder, ele ainda existe até hoje. São sinais que Deus faz através, né? Através de cada um. Em Marcos 16, ele fala que estes sinais seguirão aos que crerem, né? Então, esses sinais seguirão aos que crerem. Hebreus 2, 3 e 4. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Como nos livraremos se considerarmos tão grande salvação?
Essa salvação tem sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio dos sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Porquanto, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Então nós vemos aí que justamente é isso. Os dons, eles permanecem, foram dados, né? Os dons de poder, né? Um dos dons de poder é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs, isso é uma fé natural, né? Todo mundo sabe que o sol vai se levantar e que a noite vai vir após o sol. E da própria fé para a salvação. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque aqueles que se achegam a Deus têm que crer que Ele é galardeador dos que o buscam, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com efeito extraordinário, segundo o seu querer, na verdade. Nós vemos que essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e João, né? Quando eles vão lá na porta, lá, Atos 3, de 1 a 10, quando eles vão lá na porta, lá Formosa, e o aleijado começa a andar. Ele era um aleijado que ele tinha problemas desde do nascimento. E ali foi uma coisa sobrenatural. Nós vemos também que na vida de Elias, no Monte Carmelo, ele também teve uma ação sobrenatural ali, né? Onde Deus com fogo veio e consumiu todo o holocausto ali, provando a presença dele. Os sinais de Deus na vida da igreja, ela é muito importante, porque elas mostram o poder de Deus, e elas não foram anuladas, não, né? Ela ainda continua existindo, né? E justamente Romanos 12:3, Romanos 12:3 fala assim: porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Então nós devemos justamente aí, Deus repartiu a fé a cada um, porque diz que a fé é dom de Deus, né? Diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé, que não é de nós mesmos, porque quando nós recebemos a fé através da palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz fé. Mas é interessante que lá em Hebreus, ele fala que, Hebreus capítulo 5, ele fala que lá no deserto, quando foi também falado o evangelho, aquele povo do deserto, quando foi separados os 12 espias, os 10, eles ouviram a mesma palavra que nós vimos hoje, que é o evangelho. O que é o evangelho? Eles tinham a salvação, eles tinham a terra prometida. Nós temos a salvação, nós temos a promessa em nossas vidas. Ele fala a mesma coisa. Mas eles ouviram, a palavra não estava misturada com a fé. Então, crer, na verdade, é isso daí, que nos traz o conhecimento e justamente a conhecer a vontade de Deus, né, através da fé. E é uma fé sobrenatural. Um dos é os dons de curar. Em 1 Coríntios 2:9, a palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades, de que o exercício de cada uma delas é um dom especial, né? Então, o dom de curar, nós temos o dom de curar. Mas nós temos que ter entendimento que o poder que pertence a curar é do Senhor Jesus. Quem cura é Jesus. Exatamente. Não é eu e você, ou que nós, não, porque eu tenho fé, e vai, não, é Jesus que cura. É Ele que cura, né? Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus, e não àquele a quem foi concedido o dom, né? E justamente é isso aí, é o poder de Jesus, que Ele vem sobre nossas vidas, que é o dom de curar, né? E o 3, operação de milagres. O texto bíblico base afirma que o Espírito, ele concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. E isso, irmãos, é uma coisa interessante. Tudo isso daí que a gente está estudando aqui sobre esses dons, principalmente esses dons de milagres, de maravilhas, né? Que é você mexer com a própria condição natural, mudar uma condição da natureza.
está na verdade, propício a nós através de Jesus Cristo, né? Em 1 Coríntios 12, que nós lemos lá 10, ele fala justamente disso daí, né? Estou aberto aqui. Está aberto, né? 9, 10. É o- 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O 9, o 10 e o 12. O 11. Não, e o 11. Diz assim: a outro, pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, os dons de curar, e a outro, o poder para operar milagres, e a outra, a profecia, e a outro, o discernimento de espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente para cada pessoa conforme deseja. Você perceba aqui, irmão, que é uma ação do Espírito, né? Eu sempre falo isso, mas é importante a gente repetir. É uma ação do Espírito sobre todos. Quando você chegar em um determinado lugar e você vê que só uma pessoa que fala, só uma pessoa que ora, uma pessoa que tem o dom isso não é o que diz a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que são hoje frequentadores de seita, porque a seita, ela se concentra na pessoa de um homem, um que traz a revelação. E nós percebemos que o Espírito Santo, ele outorga, ou ele dá, autoriza a todas as pessoas. O Espírito é o único, um só Espírito, mas é dado a todas as pessoas, né? É bem clara a palavra, a fé, o outro, o Espírito, os dons de curar, o outro, né? Não se concentra, não existe concentração em cima de uma pessoa só, né? Então, é um corpo, cada um recebe de Deus, segundo a vontade de Deus, a capacitação que Deus dá, para que o corpo todo seja edificado. Não uma pessoa só que fala, uma que tem a revelação, que é o mesmo que ora, que é o mesmo que tem o dom de curar, Isso não está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma variedade de pessoas que recebem, dadas pelo mesmo Espírito. E a palavra fala que ele, aqui com letra maiúscula, que fala que é o Espírito Santo, distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. O Espírito Santo distribui a cada pessoa conforme ele deseja. O Espírito Santo não escolhe uma pessoa no meio da comunidade para dar todos os dons em cima daquela pessoa, a fim que ela seja exaltada. Porque se você é o faz tudo, você é o que faz tudo, então isso traz sobre si algo que não é para trazer. Por isso o Senhor distribuiu, é uma inteligência espiritual do Espírito Santo. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido o que eu disse aqui. Então você, parte do corpo, o Espírito está sobre você, você tem condição de receber um dom para a edificação da igreja, eu creio que já recebeu, em nome de Jesus. Eu quero responder uma pergunta que a irmã Maria Gorete fez aqui, que se é possível orar em línguas individualmente e ter a interpretação. Sim, irmã, é possível que você esteja orando e você receba a interpretação, você mesmo, daquilo que você está orando, né? É possível, sim. Então, nós continuando aqui no texto de operação de milagres, o ensino em geral dos evangelhos é de que todas as operações miraculosas realizadas pelo que foram agraciados por Deus, com essa capacitação, visam única e exclusivamente a glória de Deus, né? Então, nós vemos aí que é para a glória de Deus que se manifesta as coisas, as manifestações do Espírito Santo, os dons. Por isso, eu acredito que todos recebem um dom, todos vão ter um dom, né? Não há quem, na verdade, não seja, não tenha o Espírito Santo que não tenha um dom. Pode ser que não tenha um dom
de ensino, não tem o dom de pregar, não tem o dom de evangelizar, mas você tem um dom. Você não sobe no púlpito, tudo, mas você tem um dom. Quando Paulo fala assim que, lá no capítulo 12 no capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele fala dos dons, ele fala, então você tem que procurar os melhores dons. Qual é o melhor dom que você vai procurar? É aquele que o Espírito Santo te deu, que você vai procurar. Você não vai procurar o melhor dom você olhando para outras pessoas que estão manifestando dons, e sim buscar o Espírito Santo, porque o melhor dom que capacita você é o dom que o Espírito Santo te deu. Nós vemos muitos problemas na igreja, porque muitas vezes a pessoa não tem esse entendimento que é da vontade do Espírito e pensa que é da vontade dele. E às vezes quer manifestar algo que na verdade não deu e acaba na verdade complicando a obra do Senhor e não ajudando a obra do Senhor. Por isso é importante nós termos discernimentos nessa questão, irmão. Os dons, eles são distribuídos, o pastor mesmo falou. Ninguém pode ficar o mesmo dom, né? Não tem dono, não. Tem dono, né? O cara que ora, interpreta, o cara que prega, o cara que profetiza. Aí ele vai se tornar guru. Um guru, O Espírito Santo não trabalha com guru. O Espírito Santo trabalha no corpo, através do corpo. Por isso, irmãos, eu acho que vocês têm que tomar cuidado quando alguém te fala sobre a questão de cobertura, né? Você tem que fulano, as igrejas têm que estar sobre a cobertura de fulano, sabe? Tem que tomar cuidado com isso, porque não existe isso daí, não. Não existe isso daí. Isso aí, na verdade, é engano. Engano que estão levando pessoas a ser mais dependente dessas pessoas, de homens, como o pastor disse, dependente de homens e não de Deus. Nós temos que depender plenamente de Deus. Nós podemos ter uma oração, nós temos, por exemplo, a nossa igreja, nós temos a cobertura do pastor Gilson. O pastor Gilson é o que lidera a igreja, né? Mas ele não tem que buscar lá em cima, porque isso daí, nós sabemos que é um conceito de uma outra igreja, e não da igreja evangélica, né? E aqueles que agem dessa forma estão fora da palavra do Senhor, né? Estão fora da palavra do Senhor. Outra pergunta aí. Então tá, responde então. Você respondeu outra pergunta? O irmão Rafael pergunta aí sobre o dom de exortar, se ele se limita apenas para os líderes ou também para qualquer cristão que tenha vida com Deus. O dom de exortar é para quem tem a palavra, Deus. Porque pela palavra você pode exortar. Você é crente, você não exortar e trazer entendimento, trazer um conselho. Isso não é só para pastores e líderes, não. Ninguém pode tomar para si essa responsabilidade, que só eu posso exortar. A palavra de Deus pode. Se você ver, se teu irmão e você levar a ele ao entendimento dentro da palavra, né? Sem problema nenhum, qualquer crente, a palavra está em todos, né? E Deus pode derramar o dom, né? E a pessoa pode chegar dentro da palavra de Deus e falar, assim que a Bíblia diz, assim é necessário apenas ter um conhecimento bíblico, não ter um cargo assim, para que te autorize, né? A palavra te autoriza. Nós vemos aí, Rafael, que você está citando Romanos 12:8, ali Paulo está explicando. Aquele que tem um dom de exortar, que exorta. Não faça outra coisa, exorta. Ali está explicando que cada um recebe o dom, não tenta fazer outra coisa. Agora, é bom que se alguém entenda que tem esse dom de exortar, que entenda o que é exortar, como o pastor está explicando. Que entenda o que é exortar, porque às vezes pensa que exortar, chega, você fez isso, e vai... Não é, é você decretar uma sentença sobre uma vida de uma pessoa. Não é isso, não. Exortar é outra coisa. Exortar está sempre, ele está até vinculado ao ensinar, né? Ao ensinar. Outra pergunta do Paulo, responde aí. Pergunta para nós dois. Paulo está perguntando se pode exercer mais do que um dom. Pode sim, Paulo, pode sim. Você pode exercer mais que um dom, né? O que o pastor está querendo dizer, que a gente está querendo dizer aqui, é que ninguém domina todos os dons somente numa obra, porque a diversidade de dons dentro da igreja. A igreja não é composta de um indivíduo, ela é composta de um corpo. Um corpo é vários membros. Vários membros têm várias funções, né? O dedo pega, o pé anda e assim por diante. Se você andar com a mão, não tem jeito, com os pés para cima.
Então, o que explica justamente é isso. Uma igreja bem edificada é quando há uma diversidade de dons para todos, né? Então, justamente isso aí, que, na verdade, nós entendemos que todos recebem dom. Então, todos exercitando os seus dons, o seu melhor dom, na verdade, nós temos uma igreja alicerçada e firme, né? Nisso daí, né? Amém. A pergunta do irmão Paulo é interessante, que uma pessoa pode, se o Espírito Santo quiser dar para a pessoa, ele dá vários dons, né? Que a pessoa busque, tem uma vida digna diante de Deus, ele busca fazer a vontade de Deus, porque os dons também não eles são dados, né, segundo a vontade de Deus, mas é para quem busca, para quem quer, para quem deseja a edificação do corpo, porque os dons são para a edificação do corpo. Então, uma pessoa pode ter vários dons. O que eu me referia a uma pessoa sozinha ter tudo, é quando um líder se manifesta como o homem que tem todos os dons. E ele é quem faz tudo, e que as pessoas, às vezes, não podem nem pregar, porque só ele que tem que pregar. Então, a palavra não foi revelada somente a uma pessoa. Tudo que é dado por Deus é dado ao corpo. Esse é o entendimento que eu quero trazer aos irmãos. É interessante quando você vê isso, porque às vezes a gente estuda bastante a palavra, tem conhecimento da palavra, mas às vezes alguém chega e fala um texto, e fala, poxa, aquele texto está falando isso. Eu nunca pensei nisso. E você leva a um conhecimento maior. Por quê? Porque há uma colaboração de todos ajudam a todos, né? E Deus, ele fala por todos, né? E isso, na verdade, é uma edificação para a igreja. Então, como o nosso tempo se avança, a gente vai concluir aqui, né, a lição. Conclusão. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Por meio desses dons, o Senhor sempre as constantes e variadas necessidades da igreja. O Senhor sempre supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância na fé. Sabe, irmãos, eu quero ler Efésios 4 aqui, mas isso aqui é uma palavra muito importante aqui que eu acho para o cristão, que se chama maturidade, né? A maturidade não vem assim, não quer dizer que a pessoa ela tem 10 anos de evangelho, ela já é madura, nem sempre. A maturidade vem de cada um buscar maturidade. Porque a maturidade, você suporta muitas coisas e entende muitas coisas. Então, como diz aqui, que a maturidade é muito importante. Efésios 4, do 12 ao 14, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, Paulo está exortando aqui, ó. Ele está fazendo uma exortação justamente para isso. Ele está falando assim que nós devemos entender o conhecimento, e justamente é isso, irmãos, o conhecimento do grupo. Por isso que é importante, às vezes nós reunimos, e eu gosto disso daí, reunimos e discutimos a palavra. Um fala um texto, outro fala outro texto, discutimos porque isso edifica a igreja. E aí Paulo fala que isso nós temos que ter em nosso coração, para não levar numa roda errada, né? Tem gente aí que está ouvindo aqueles pessoal que vem bater na porta lá e vem falar um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, né? Exatamente a finalidade dos dons na igreja, no corpo, irmãos. Os irmãos percebem bem claro isso daí, que é que todos sejam edificados. Que não seja uma reunião de meninos e crianças que só vão ser levados pela mão do outro. Porque quando todos são edificados, o Espírito Santo se revela de maneira geral, né? Não é só uma pessoa que vai ter o Espírito Santo, um só tem a direção, os outros têm que obedecer a voz daquele que só vai ditando as vozes e as pessoas vão obedecendo, né?
É claro que tem que existir obediência, mas o Espírito Santo quer edificar um corpo inteiro. Quer que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, que tenham os dons, que haja dentro da igreja, no corpo geral da igreja, pessoas que tenham os dons de curar, sabe? Pessoas que curam, não apenas cura, quando fala de dons aqui, não apenas que cura uma enfermidade, mas uma pessoa que tem a palavra que cura ambiente, que chega com sabedoria, com dom, com a revelação do Espírito Santo, né? É muito bom que a igreja seja assim, toda assim, edificada pelo Espírito Santo. Então, terminando aqui. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios, bem como em Efésios e Romanos. Quando combinado essa lista, encontramos 19 dons e cargos diferentes. Uma vez que a lista em Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios, podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exaustivamente do assunto em nenhuma dessas passagens. Apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não se restringe a essa lista. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprover. Então, ele não fechou. Existem outros dons. E isso é importante, irmãos, como foi falado aqui. Isso é importante. Procure o seu dom. Você tem o dom. Você que escuta, você que tem o Espírito Santo, tem o dom, né? E você tem esse dom para justamente ajudar na igreja. E esse é o tempo, porque a nossa igreja, na verdade, ela está sendo, vamos dizer, sintetizada, né? Ela está tirando e na verdade, nós estamos como o cimento que seca, ele vai apertando, né? E nós estamos dessa forma. Por isso que os dons é importante, irmãos. Então, Amém. Amém, irmãos? Vamos orar, né? Encerrar, agradecer a Deus por essa manhã, né? Pelos irmãos que interagiram aí, fizeram perguntas, né? É bom assim, né? Eu me senti como se estivesse na classe cheia aqui, ó. Amém? Maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor e que você possa buscar os dons, né? Deus possa te dar, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Porque você é corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele deseja te equipar a sua vida. Deseja te dar essas ferramentas para você ser uma bênção no corpo, né? Você é uma bênção nesse corpo. Você foi chamado por Deus para ser uma bênção no corpo, para ser uma ferramenta de uso do Espírito Santo, através dos dons, da capacitação que vem de Deus, para que Deus possa estar assim acrescentando na vida da igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, damos por essa graças, palavra. meu Senhor. Sim, Senhor, meu que o Deus Senhor querido, Deus abençoe a Santo, tua igreja, abençoa, meu Pai. que teu Espírito Santo, Senhor, Sim, seja ó Pai derramado. querido, ó Pai Santo. O Senhor venha derramar os seus Sim, dons ó Deus. espirituais, ó Pai, sobre as Em pessoas. nome de Jesus Cristo, Derrama os meu dons Pai. de Derrama, curar, meu Pai. os dons, Senhor, de Sim, interpretação meu Pai, de nos dá línguas. os dons, Ó meu Deus, Pai para querido e santo. aperfeiçoar Sim, meu Pai o querido. corpo, Sim, para ó Deus. aperfeiçoar o ministério. Pai querido, Pai Senhor, em nome de Santo, Jesus sim, Cristo, ó Deus. eu sei, Senhor, que o Pai. Senhor é quem dá, ó Deus, o Pai talento, querido, derrama, Deus Senhor, Santo, a Deus poderoso, capacidade, Pai. O a Senhor é que sabedoria, capacita, meu Pai Pai. querido, o trabalho, Sim, Senhor meu Pai Deus, querido, em os nome dons, de ó Pai, de Jesus, meu Pai. socorro, Sim, os dons Pai de querido. discernimento, os Sim, dons, ó meu Deus Deus, Santo e de poderoso, Pai. administração, Sim, ó Deus, Pai que querido. possamos socorrer as Ó pessoas, Deus. ó Pai, Sim, abençoar meu a Pai, vida de cada um através abençoar, dos seus meu Pai. dons, ó Pai. Ó Abençoa o Deus. teu povo, abençoa esse Ó dia. Pai querido, Então, nós Pai agradecemos Santo, a Ti por Pai essa manhã, Santo. Senhor. Sim, meu Pai Te querido. louvamos, agradecemos a Ti, ó Deus, em Sim, nome meu de Pai, Jesus. Amém. Amém, Graças irmãos. a Deus. Até a próxima. Que Deus Obrigado. abençoe. Deus abençoe. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Glória a Deus.